Paz, galera, boa noite. Nós estamos aqui em mais um, episódio do podcast Vertical. Queremos agradecer a todos, que têm nos acompanhado. Você que não compartilhou ainda com a sua avó, você tem ainda a oportunidade de compartilhar com sua avó. Pastor, eu costumo falar isso, porque quando a avó de alguém fala assim, vou assistir aqui o Vertical, é porque a gente já tá num outro tipo de patamar, né? Se uma avó conhecer o podcast, a gente já tá muito bom. Você compartilha, tá? Curte, comenta, coloca aí embaixo aí quem você quer que a gente traga aqui, tá? Temas também, pode ficar à vontade. Nós estamos aqui com um amigo, um pastor, nosso amigo pastor Diego, pode ficar à vontade para se apresentar. É um prazer estar com vocês aqui nesse momento, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que Jesus tem ministrado nos nossos corações. Sou o pastor Diego Vinícius, pastor da Quadrangular Church Betel ali no Belmonte, Estamos aí com uma outra igreja também, mas a nossa principal ali no momento fica ali no Belmonte. Temos uma outra também no Padre Josimo. E a gente tá aqui em Volta Redonda tem uns 5 anos, E estamos aí. Ô pastor, fala pra gente, por que desse tema propósito? Quando eu mandei mensagem, falei assim, pastor, escolhe um tema, e dentro dos temas que o senhor me passou, um que mais frisou, um que mais martelou no meu coração foi o tema propósito. Certo. Por que desse tema que o senhor me deu essa opção de tema? Porque é algo que eu ministro muito e algo que eu fui muito ministrado, Então hoje eu vivo isso na íntegra. Então eu posso falar com propriedade, porque é algo que a gente procura sempre viver. Eu falo muito sobre isso, identidade, propósito, chamado, missão, porque essa é uma área de atuação minha, Isso tem a ver com aquilo que eu carrego, tem a ver com aquilo que Jesus me criou para fazer. Então por isso que eu gosto de falar muito sobre esse assunto, sobre esse tema. Fala um pouquinho pra gente o que é o propósito. Então, o propósito é aquilo que você nasceu pra fazer, O porquê você foi criado, Porque hoje existe uma crise existencial na humanidade, Onde as pessoas não sabem por que nasceram. Porque não tem um propósito, porque não descobriram o seu propósito, porque não entenderam o seu propósito. Mas linkado a isso tem a sua identidade. Por que muitas vezes as pessoas não entendem o seu propósito? Porque elas não descobriram a sua verdadeira identidade. Então tudo parte do propósito. Então o que a gente tem que procurar descobrir primeiro é o propósito ou a nossa identidade? Identidade. Primeiro você descobre quem você é, depois você descobre o porquê você nasceu. Porque não faz sentido você pegar algo que você... como eu posso te explicar? Não tem como você inverter essa lógica. Primeiro você entende quem você é. Você entende que você é filho, que você tem direito, que você tem uma herança, que você tem um pai, que você foi criado com amor. E depois esse pai de amor, através do relacionamento que ele tem contigo, ele vai te ministrando e ele vai te orientando. Ele falou, eu te criei para isso, foi para esse momento que eu te estabeleci aqui, e por aí vai. E assim você vai descobrindo o seu propósito. Mas primeiro de tudo, parte da nossa identidade. O senhor falou assim no início da fala do senhor falou comentou assim que hoje a gente vive com um mal, de uma crise existencial de identidade. Fala um pouquinho pra gente o porquê que a nossa geração ela sofre dessa tal crise de identidade. Então, primeiro porque não entende que é filho. Se você não entende que é filho... E qual que é a dificuldade da pessoa compreender que é filho? Amor. Porque muitas vezes ela quer levar as frustrações delas para Deus. E ela se relaciona com Deus como se ela estivesse relacionando com pessoas. Entende? Então, as pessoas podem te frustrar, as pessoas podem decepcionar, te abandonar. Quando você fala a palavra pai, quem que vem na tua cabeça em primeiro lugar? Meu pai. Teu pai da terra. E se teu pai te abandonou? Você vai ter a ideia de um Deus pai que pode te abandonar a qualquer momento. Então aí existe a crise existencial. A pessoa vai começar a se relacionar com Deus a partir da ótica que ela tem do pai. Entende? Então se ela enxerga o pai dela da terra como um pai que abandonou, que frustrou, que prometeu e não cumpriu, que falou que ia dar aquele presente no final de ano quando ela passasse na escola, Toda promessa, vou te dar uma bicicleta se passar, assim? Aí ele vai lá e não cumpre a promessa. Então o que a pessoa vai levar para Deus quando ela for orar? Deus, Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus. Então a primeira coisa que ela vai linkar é o pai dela da terra, aquele pai que promete e não cumpre. E esse não é o nosso Deus. Então muitas vezes as pessoas, por frustrações de paternidade, no seu seio familiar, ela começa a se relacionar com Deus de forma errada, ou ter uma ótica, uma cosmovisão errada de Deus. Então a partir desse princípio ela começa a ter essa crise existencial, porque ela não sabe quem ela é, porque ela não se relaciona com Deus como filho que ela é.
É igual uma coisa que eu falo muito dentro desse contexto, é o seguinte, eu tenho um filho de 8 anos e um de 6. Meu filho, ele não tem que pedir autorização toda hora pra ir lá e abrir a geladeira pra tomar uma água, pra comer uma fruta, comer um Danone. É claro que quando tá fora do limite, fora do normal, né? A gente vai lá e fala, dá uma acalmada aí porque tem a janta, né? Mas ele tem acesso. Então ele não toda hora fica lá, pai, eu posso lá tomar uma água? Não, ele vai lá e abre a geladeira porque ele sabe que ele tá na casa dele e aquele foi o pai dele que deu pra ele, então tudo que tem ali dentro é pra ele também, porque ele é filho. Então o filho, ele tem acesso, entende? Então, se você entende que você é filho, você entende que você tem acesso. Se você tem acesso, você desfruta. Uau. Entende? Então... Mas qual que é, no caso, o perigo da pessoa se relacionar com Deus da mesma forma que se relaciona com os homens? Igual o senhor falou, que Sim. quando você fala assim, pai, no nome de Jesus, Sim. você já linka o pai como se fosse o pai terreno, né? Mas qual que é o perigo dessa pessoa chegar a Deus como se estivesse falando com um pai terreno? Então, o perigo dessa pessoa é humanizar a Deus, né? Porque o nosso Deus, ele é um Deus sobrenatural, ele é transcendental, ele transcende todos os pensamentos e toda a forma humana. Então, a grande questão é você entender o seguinte, Deus, ele é o seu pai, só que ele não é pai de filho mimado. Entende? Meu pai me dá tudo que eu quero, né? Porque, vamos supor, tem gente que tem a questão da ausência da paternidade e tem gente que tem o excesso, abro aspas. Tudo que é em excesso faz mal, concorda comigo? É igual Coca-Cola, é igual café, eu gosto muito de café. Se eu tomar café demais, meu estômago vai doer. Entende? Então tem que ter um equilíbrio. Então assim é Deus. Deus, ele é um bom pai. Eu falei sobre isso ontem, na mensagem de ontem, do nosso culto de domingo, de Natal. Deus, ele é um bom pai, então ele vai te dar em equilíbrio. Ele nunca vai te dar demais, porque senão você se desvia, e nunca vai te dar de menos, senão você para. Então ele te dá na medida certa, pra você continuar. Maneiro. Ô pastor, e foi quando que o senhor descobriu o propósito de Deus na sua vida? Então, eu venho de base missionária, né? Eu tive um encontro com Deus numa base missionária ali em Minas, ali em Tamonte, ali, Pouso Alto, há alguns anos atrás. Não vou falar anos não, porque toda vez eu erro. O pessoal lá da igreja fala que eu nunca saio dos 10 anos. É pra não perder o charme, né? E também eles descobrem a idade, né? Né? Então tem coisa que a gente tem que ir levando ali, né? Então ali eu descobri, sabe, que eu era filho, que eu tinha um pai e que o pai tinha me criado com propósito. Então foi dali que ele começou a descortinar a minha vida, começou a descortinar quem eu era, o que eu nasci pra fazer, o que eu faria. Uma coisa que hoje eu vivo aqui em Volta Redonda, e na época eu não entendia, eu tava em oração e Deus tinha me dado uma visão. Eu tava em cima de um palco, uma plataforma bem grande, e eu olhava pro lado, tinha uma pessoa sem rosto do meu lado. Atrás de mim tinha pessoas sem rosto, e na minha frente tinha uma multidão sem rosto. Na hora eu não entendi muito bem, né? E só eu conseguia ver o meu próprio rosto, mas quem tava do meu lado eu não conseguia ver, quem tava atrás de mim não conseguia ver, e quem tava na minha frente também não conseguia ver. Então ali, naquele momento ali, eu comecei a olhar aquela multidão e todo mundo sem rosto. Eu fiquei ali em oração, pedindo discernimento a Deus e tudo mais. E aí passou-se um tempo, passou-se os anos, eu vim pra Volta Redonda. Passou-se os anos, não. Eu vim pra Volta Redonda, não. Eu fui pra Três Rios fazer um trabalho missionário na igreja da minha esposa, pastora Raquel. Aí foi também onde eu conheci a igreja do Evangelho Quadrangular. E naquele momento ali, eu conheci a minha futura esposa. Então a primeira pessoa sem rosto que estava do meu lado era minha esposa. Então já descobri a minha esposa. Atrás de mim era minha equipe ministerial, que eu tenho aqui hoje em Volta Redonda. E hoje na minha frente é a igreja que nós estamos liderando aí, pastoreando aí pela misericórdia de Deus. Então ali nesse processo, Deus, ele foi dando visões, ele foi dando discernimento, entendimento, palavras. Uma das palavras que Deus me deu a respeito do meu chamado e a respeito da minha identidade é Isaías 43, aonde ele fala ali, né, que ele me chama pelo meu nome e que eu sou dele, e quando passares pelas águas você não vai se afogar, o fogo não vai te queimar, e aquela coisa toda. Tu és meu, eu te chamei pelo teu nome e tudo mais. E quando ele me deu essa palavra, eu estava em base missionária ainda, nem sonhava Volta Redonda, muito menos Quadrangular, ser pastor. Nossa, estava muito longe da minha realidade, né? Só que Deus já estava começando a me sinalizar o que eu seria e o que eu faria e o porquê ele tinha me criado. Então, quando Deus, ele começa a te revelar o teu propósito, você precisa começar a se preparar para viver o propósito. É isso que é o erro de muitas pessoas. Deus, ele libera palavras, profecias, revelações. Você vai ser um missionário, você vai ser um pastor e tal, aquela coisa toda. Você vai liderar pessoas, você nasceu para fazer e acontecer.
Ó, que legal. Mas o que você faz com isso? Porque uma coisa é você receber a revelação e outra coisa é você se preparar para ver a revelação. Então, assim, uma das coisas que eu comecei a fazer quando comecei a receber a instrução divina a respeito da minha identidade, do meu propósito, foi começar a me preparar. Hoje tem coisas que eu ministro, hoje aulas, pregações que eu ministro, que Deus me deu enquanto eu estava lá estudando ainda, enquanto eu estava em base missionária, enquanto nem púlpito eu tinha para pregar. Entende? Então eu tenho lá 3 cadernos de 10 matérias que eu anotei em 6 meses, de mensagens, palavras, coisas, aulas que tive com vários professores do Brasil e do mundo que eu tive o privilégio de ter, né? Então, assim, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: Deus, ele vai te revelar a sua identidade para um propósito, entende? Então ele não vai te falar quem você é. Você é filho, ok, beleza. E aí, o que você vai fazer com isso? É igual Jesus, imagina Jesus: este é meu filho amado em quem tenho prazer. Ok, que legal, batizou, o céu abriu, o Espírito Santo desceu e ali, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Beleza, você revelou sua identidade, você é filho. E agora? E agora? O próximo passo foi o quê? O Espírito de Deus levou ele pra onde? Pro deserto. Pra quê? Preparar ele pro ministério. Entende? Então depois do deserto ele sai de lá fazendo milagres, operando milagres e maravilhas. Só que no deserto a afirmação da identidade dele acontece naquele momento, né? Porque ali o diabo ele tenta ele em 3 áreas ali, né? Mais ou menos. Então quando eu falo sobre isso eu costumo sempre ministrar hoje essa aula quando eu vou nessa base missionária, que eu falo sobre identidade, propósito e herança no reino de Deus, né? E ali o diabo ataca ele nas 3 áreas, nas 3 esferas: corpo, alma e espírito, né? Oferecendo pão, né? Oferecendo ali atenção para chamar a atenção de Jesus, e o último ali: se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Então isso é o quê? É o inimigo tentando ali na identidade de Jesus. Só que eu acho interessante o seguinte: quando ele tenta nas 2 primeiras esferas, ele fala o quê? Se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E na última ele fala: se prostrado me adorares, ou seja, se você se render a mim, isso aqui tudo vai ser teu. Então ali, Jesus está sendo tentado diretamente na sua identidade. Toda vez que o inimigo quer acabar com o propósito de alguém, ele ataca na identidade. Toda vez? Na maioria das vezes. Porque se ele conseguir te confundir, como é que você vai administrar aquilo que vem a sua... algum outro. Tá entendendo? Então, toda vez que ele quer desestabilizar alguém, ele vai lá e ataca na identidade. A única forma do inimigo conseguir parar Jesus naquele momento era atacar na identidade dele. Se ele conseguisse confundir a mentalidade de Jesus, conseguisse confundir o coração de Jesus ali naquele momento, se ele titubeasse da identidade dele ali, naquele momento o inimigo tinha ganhado a batalha, vamos assim dizer, né? Porque se ele tem uma confusão ali, uma crise existencial naquele momento: poxa vida, eu sou filho, o Espírito Santo veio sobre mim, eu estou habilitado, o céu se abriu, eu sou Jesus, eu sou filho de Deus, aquela coisa toda, e eu tô aqui nesse deserto. É por isso que muitas vezes as pessoas param no meio do caminho, não é verdade? Ou desistem do seu propósito, porque acham: eu descobri o meu propósito, uau, legal, acho que não vai ter mais luta, acho que não vai ter mais perseguição, acho que não vai ter mais prova. Pelo contrário, meu amigo, você vai ter muito mais. Vai ter muito mais, vai dobrar. Isso aí que eu ia perguntar pro senhor. Eu falei assim: olha, tá, Deus liberou a palavra. Certo. Aí então a pessoa tá debaixo dessa palavra. Se a pessoa não se preparar, não vai viver, não tem como. Sem preparação, você não vive o propósito. Então a pessoa estabelece o futuro dela. Sim, o que você escolhe hoje é algo que eu ministrei esses dias. Decisões determinam destinos. Então, se você não decide, não toma uma decisão aqui hoje, você está comprometendo todo o seu destino amanhã. Entende? Então, decisões determinam destinos. Ou seja, você decidir fazer ou não fazer é uma escolha sua. Deus, ele está te descortinando. O véu foi rasgado, ele descortinou, ele abriu a porta, ele fez o céu se abrir, ele derramou o Espírito dele, ele liberou palavras. Se você não tomar posse disso e não executar a instrução e a visão ou aquilo que Deus te liberou, nada vai acontecer. Entende? É igual esse copo aqui, ó. Ele tá aqui por um propósito. Tá aqui cheio de água, tá aqui cheio de coca e tal, beleza? Mas se o copo tá aqui cheio, mas quem toma a decisão de pegar e tomar ele sou eu. Entende? Então assim, o copo Deus me deu, o líquido Deus me deu. Agora, quem vai beber, quem decide sou eu. Tá aqui, tá pronto, tá feito. Quando Deus nos cria, lá no Éden, antes dos séculos, Ele já nos cria com um propósito. Entende? Deus não faz nada sem propósito.
Nada. Nada. O nosso Deus é um Deus intencional. Tudo que ele faz tem uma intenção. E a intenção universal e maior de todas é a salvação, é claro. Então ele cura, mas ele cura por um propósito. Ele opera milagre, mas ele opera por um propósito. Ele cumpre promessas, mas ele cumpre por um propósito. E qual que é o propósito maior? Salvação. Sempre será. O maior milagre de toda a terra é a salvação. Então o propósito maior de Deus enviando Jesus e criando todo esse plano é a salvação, né? Agora, o que você vai fazer dentro desse plano, aí é algo pessoal. Entende? Então existe um propósito universal, que é a salvação, que é o ID, que é para todo mundo, é para toda igreja, do maior ao menor, que você acabou de nascer, você já está dentro do ID. Entende? Você já nasceu por um propósito. Agora, o que você vai fazer de maneira pessoal é revelado através da sua identidade. Entende? Então, por isso que é tão importante você entender sua identidade e seu propósito. Eu tenho uma escala, né, ou uma sequência. Primeiro você descobre a sua identidade, depois seu propósito, depois sua missão. E depois vem seu chamado. Identidade é quem você é. Propósito é o que você nasceu para fazer. A sua missão é como você vai executar o teu propósito. E teu chamado é o ministerial. Pastor, mestre, evangelista, pregador, diácono e por aí vai. Entende? Então, se você fugir dessa sequência, você vai botar em risco a sua identidade, que é algo primordial. Porque sem identidade você não entra no céu. É igual você, por exemplo, se você tem ali, você vai num baile, é 18 anos. Vai num baile de gala aí, por exemplo. Aí a idade mínima é 18 anos, certo? Você vai ter que provar, como é que você vai provar que você tem 18 anos? Identidade. Então, eu esqueci minha identidade, então você não entra. Vai lá buscar essa identidade pra você entrar. Tá entendendo? Eu costumo dizer sobre isso, o seu dedão, né? Quando eu tô ministrando, eu falo, olha pro seu dedão aí, gente, tal. Olha assim, não existe nenhum dedão igual ao seu. Olha pra você, olha pro seu dedão e fala assim, não existe nenhum dedão igual ao meu. Por quê? Isso aqui é o que define que você é você mesmo. Né? O nome pode ser igual, Diego Vinícius Silva, a gente chama você de Terremoto, né? Como é que é o seu nome mesmo? Eli Everton. O nome trava a língua, né? Eli Everton. Pode existir vários Eli Everton na face da terra. É difícil, eu não encontrei ainda. Olha que tem. Né? E só que existe uns 10 Eli Everton por aí, em Volta Redonda. Mas como é que você vai provar que você é você mesmo? Só com a identidade. Só com a sua digital, com a sua identidade. Você carrega uma marca única. E ninguém tem uma marca igual a sua. É por isso que você nasceu para um propósito específico, para um tempo específico. Entende? Então, assim, existem coisas que Deus confiou em cada um de nós que estamos aqui nessa sala. Entende? E vai ter certos momentos que, por pessoas não entenderem de fato quem são e qual é o seu propósito, elas vão começar, abro aspas, né? Ao invés de tomar como referência, elas vão começar a te imitar. Só que aí, amados, aí a gente começa a entrar na crise de novo. Por quê? A voz não é igual, o jeito não é igual, o propósito não é igual, o chamado não é igual, a identidade não é igual, a digital não é igual. Então, não vai dar fruto, não vai frutificar. Uma coisa que a gente precisa entender, e eu falo isso com muito amor e carinho, é o seguinte: Deus não trabalha com xerox, Deus trabalha com o original. Entende? Porque a xerox ela pode sair borrada, ela pode sair rasurada, pode sair mais fraca, mas o original não. O original sai do jeito que é único, não tem como ser alterado, entende? Então, assim, por isso que muitas vezes as pessoas não têm o entendimento amplo do seu propósito. Por quê? Porque não entendeu quem é. E aí aquelas pessoas que querem muito altar, já reparou? Aquela pessoa que chega na igreja, tem gente que chega assim na igreja, hoje em dia a gente vê muito isso, né? A gente cresceu um pouquinho, graças a Deus, a gente tá num galpão maior lá hoje na igreja. E assim, nessa transição, muitas pessoas ficam olhando aquela coisa toda, né? E tal. E aí, ô pastor, tudo bem? Não sei o que, nossa, Deus tá queimando pra me estar aí com vocês, tal, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, Quando tu era pequenininho, nunca nem te cumprimentou. Aí agora... na igreja do padre você não queria ir, agora no galpão você tá querendo, né? Então tá bom, né? Mas brincadeiras à parte, né? Não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, eu aconteço, eu cantei, eu canto e pá, eu prego, pá. Que bênção, querido. Uma coisa que a gente precisa entender, amados, quem é, não precisa falar que é. O próprio Deus te apresenta. É isso aí. Entende? Então, assim, tem coisas que a gente precisa... Mas por que muitas pessoas tentam se autopromover? Porque não entendeu de fato quem é e a importância que tem. Vou falar uma coisa pra você, eu nunca pedi pra ir na igreja de ninguém pregar. Mesmo na minha época de missionário itinerante.
Nunca. E é uma coisa que eu falei com Deus. Falei, Deus, o Senhor sabe onde o Senhor me quer e o Senhor sabe o propósito de cada lugar em que eu vou. Então, eu você nunca vai ver, você pode pesquisar em nada. Eu tenho um Facebook mais antigo, na época não tinha muito Instagram, era mais Facebook, né? Você pode pesquisar lá de trás. Você nunca vai ver uma postagem lá assim, agendas abertas. Não tenho nada contra, não. Só que eu entendi que todo lugar que eu vou é por um propósito. Se eu auto me promover, eu posso estar num lugar que eu não posso estar e que não deveria estar. Então, ao invés de ser bênção, eu vou acabar atrapalhando o andamento daquele lugar e do propósito daquele lugar. Porque todas as coisas foram feitas por um propósito, entende? Então, se você não está adequado para se encaixar naquele plano, naquele momento, naquele tempo, você vai acabar atrapalhando o andamento do negócio. Mas mesmo o senhor fazendo o que nasceu para fazer? Então, se você entendeu o seu plano, se você está fazendo o que você for chamado para fazer, o próprio Deus te sopra. José não precisou ir lá no faraó, o nome dele foi soprado. Tanto que quando José tentou falar com um camarada, ele falou com um copeiro. Falou, ô copeiro, quando você voltar para lá, lembra-te de mim. Lembra que ele falou isso? Só que passou 2 anos. O cara esqueceu de José, mas Deus não se esqueceu. É isso aí. Tiveram que mandar chamar José, porque ele estava preparado para cumprir o propósito daquele tempo. Entende? Teve Potifar, teve Deus tinha que dar o sonho lá primeiro, ninguém conseguir revelar. Exatamente. Depois... Ele tinha nascido para aquele propósito, para decifrar o sonho de Faraó. Entende? Ninguém conseguiu. Por quê? Porque era o propósito de José. Aquilo que é teu, ninguém toma. Aquilo que é teu, te acha. Davi, no passo escondido. Tava acontecendo a festa lá, aquela coisa toda. Passou um, passou outro. E aquela coisa toda, não é ele. Passou os 7, não é nenhum desses. Tem mais nenhum não, Gessé? Tem mais um lá no pasto, ainda cuidando das ovelhas. Falta ele. Manda chamar ele, porque enquanto ele não chegar, ninguém senta na mesa. Entende? Então a festa só foi liberada depois que o dono da unção chegou. Então aquilo que é teu te acha. Então tem coisas que você não precisa, sabe, falar muito, entende? O próprio Deus, ele dá um jeito sabe? É claro que comunicar é diferente de você se autopromover, entende? É que nem, por exemplo, você tá lá, que nem eu uso muito rede social, muito YouTube, Instagram, aquela coisa toda, o Facebook, né? Por quê? Para comunicar o que Deus está fazendo, entende? E para edificar a fé dos irmãos. Não para me autopromover, porque o dia que começar a fazer isso, Deus me derruba. O próprio Deus me derruba. Porque Deus, ele conhece o nosso coração, sabe? Então, assim, tudo que Deus te dá é pra glória dele. É igual, nós estamos aqui nesse podcast e tudo mais. Eu tô aqui por um propósito. Porque se você não entendesse que era propósito de Deus, eu não estaria aqui. Entende? Porque eu vou falar pra você uma verdade. Se eu não sinto de Deus, eu não vou. Porque uma coisa que eu aprendi com Moisés é o seguinte: Senhor, se a tua presença comigo não for, não nos faça sair desse lugar. Porque eu me movo pela sua presença, me movo pela sua glória, me movo pelo seu propósito, por aquilo que o Senhor quer, entende? Porque o dia que a gente mudar esse coração e o dia que a gente mudar essa ótica, é o começo do fim. Ô pastor, mas conta um pouquinho pra gente aqui. O senhor falou que conheceu sua identidade, o seu propósito, certo, no campo missionário, né? Mas nesse período de que quando Deus liberou pro senhor aquele sonho, aquela revelação do galpão, das pessoas ali, até o período que o senhor tá vivendo hoje, porque a gente acompanha um pouquinho, a realidade começou agora, pelo que o senhor tá falando, no caso do galpão, aquela galera toda, pra mim, no caso, tá parecendo ser que é ali no Belmonte, né? Que foi liberado sobre esse galpão. Essa revelação que o senhor teve lá atrás, né? Nesse período, foi muito difícil pro senhor compreender esse propósito de Deus na sua vida? Então, o grande desafio é o tempo, né? Porque às vezes você tá numa realidade e Deus te mostra uma outra, né? Então uma coisa é Deus te mostrar o futuro na realidade que você tá aqui hoje. Se você não tiver entendimento ou se você não tiver, na verdade, fé o suficiente para crer na palavra e naquilo que foi liberado sobre você, você se desespera. Porque quando eu tava lá, eu tava como Davi, escondido no pasto, entende? Porque onde eu morava era literalmente uma base missionária, era num lugar bacana e tudo mais.
Enfim, então quando Deus me mostrou tudo aquilo, a minha realidade naquele momento não tinha nada a ver com aquilo que Deus estava me mostrando. Na verdade, essa visão não tem tanto a ver com o galpão em si, mas tem a ver com tudo aquilo que eu tô vivendo, porque eu já passei em outros lugares e essa multidão é aquilo que a gente tá alcançando, né? Então, assim, é claro que essa fase da igreja agora é uma dessas fases, né? Então tem muita gente sem rosto ainda que eu vou descobrir ao longo da jornada, né? Então, assim, mas o grande desafio de quando Deus te libera a palavra até que ela se torne uma realidade é o tempo e é o preparo. Então, assim, muitas vezes o que acontece? Se a gente gerar ansiedade ao invés de preparo, a gente aborta o propósito. Entende? Se a gente gerar ansiedade ao invés de preparo, a gente aborta o propósito. Entende? Então, assim, quando Deus te libera a palavra, é pra quê? Pra você se preparar pro propósito. Então, Ele tá te dando tempo pra você se preparar pra Ele cumprir aquela realidade que Ele te mostrou. Entende? Então, se você não gasta tempo se preparando, você vai gerar o quê? Ansiedade. Será que quando que vai acontecer? Que dia que vai acontecer? Nossa, Deus, pai, tá demorando, né? E Deus tá lá no céu olhando e falando, cara, eu te liberei a palavra, te startei, tô te colocando num ambiente profético, tô mandando gente de todo canto do mundo pra te orientar, pra te instruir, pra liberar a palavra sobre você. O que mais que você quer que eu faça? Então tem coisas que Deus ainda não fez, ou não fez na sua vida, ou na sua história, ou na nossa história, porque a gente ainda tá em fase de preparação. É igual um bebê que tá sendo gerado. Quando ele tá com 3 meses, ele tá pronto pra vir ao mundo? Não tá. Por quê? Ele não desenvolveu da maneira suficiente para ele aguentar isso tudo que essa realidade toda que nós estamos aqui hoje. Então, precisa-se ter o tempo da gestação para que venha dar a luz ao propósito, entende? Então, aí é que acontece, você tem que alimentar o propósito, tem que alimentar a visão, tem que alimentar a revelação, a palavra que foi liberada a seu respeito. Então, quando Deus falou comigo a respeito da minha chamada e do meu propósito, ele falou comigo de maneira muito clara que eu seria um pastor missionário, né? E na época eu estava muito feliz de ser um missionário e tal, porque a gente tinha práticos, impactos, que a gente viajava para outros estados, para outras cidades, pregando, falando de Jesus através de artes, teatro, seminários, enfim, né? Serviços sociais. E assim, foi uma dessas formas que eu fui em Três Rios, né? Onde conheci a nossa atual igreja. E assim, eu já estava muito feliz. Eu nunca me imaginei como um pastor, nunca me vi. Só que quando Deus começou a falar isso comigo, eu comecei a me preparar. Então tudo que eu ia ler na Bíblia, tudo que eu ia meditar, tudo que eu ia buscar, tinha a ver com aquilo que Deus estava me instruindo, com aquilo que Deus tinha me ministrado, tinha me liberado, entende? Então, palavras, mensagens, tudo que eu ouvia, era como se decodificasse na minha cabeça, sabe? Para que eu pudesse um dia, me alimentava naquele momento, mas era algo que eu estava gerando para o futuro. Entende? Então, quando Deus ele libera a palavra, o tempo esse tempo, você tem que usar ele como um preparo. Você tem que gastar ele para se preparar e não para ficar gerando ansiedade, porque a ansiedade ela é perigosa. Nesse período, como que foi? O senhor pensou em parar? Veio na cabeça alguma vez de querer jogar pro alto por estar demorando, pela realidade que o senhor estava vivendo? Sim. E por aquilo que Deus liberou sobre a vida do senhor, o senhor falou assim, não, isso aqui é impossível de acontecer. Aí... Poxa, o senhor tá vivendo uma realidade hoje e amanhã pior ainda. Os negócios ficam tudo mais complicado. O senhor já teve algum momento que o senhor tentou parar? Vem os momentos de crise, né? Isso é normal, né? Se você não entrar em crise em algum momento desse processo aí, você não é humano, não. Você é um robô, não é verdade? Porque, cara, todo ser humano, né? Ele tem um pouquinho dessa questão, né? E, assim, você saber lidar com isso que é a grande diferencial. E uma das coisas que eu ministro muito dentro desse contexto também é sobre... a gente fala um pouquinho sobre personalidade, que é onde você começa a entender um pouquinho de si para que você possa se autocontrolar, porque é aquilo que a Bíblia fala da gente ter temperança, domínio próprio. Então, uma coisa que eu aprendi muito nesse tempo, nessa época, era o seguinte, tem até um pastor que ele é de Jocum, o pastor Cote, ele tem uma frase que ele fala assim, quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Né? Porque a pessoa que não se controla, que não se domina, ela bota tudo a perder. Entende? Então, esse é o momento que você aprende a se autoconhecer e a se policiar. Porque se você não fizer isso, não vai ter ministério que te aguente, não vai ter pessoas que te aguente. É que nem hoje, a gente lida com centenas de pessoas na igreja. Só que, cara, cada um é de um jeito. Só que tudo isso que eu passei lá atrás me preparou para me estar vivendo isso aqui hoje.
Tem pessoas que chegam assim, pastor, como é que você aguenta isso? Eu falei, meu filho, eu tô preparado, eu tenho que aguentar, eu fui preparado para isso, entende? Eu fui instruído para isso. Então, tem coisas que eu vivi lá atrás que hoje estão dando fruto aqui, mas começou como uma semente lá atrás. Só que aí é aquilo, né? Você vai lá, faz a covinha, coloca a semente, espera criar raiz, espera sair da terra, aí espera crescer, e vai cuidando, vai podando, até que ela dê frutos. Então, esse é o processo, né? Entendi. Olha só, o senhor falou um pouquinho sobre a identidade, sobre o propósito. Fala um pouquinho sobre a herança, né, no reino de Deus. Sim. Fala um pouquinho sobre a herança no reino de Deus. Então, herança é tudo aquilo que você tem direito, né? Quando você entendeu sua identidade, entendeu seu propósito, você entende que você também tem uma herança, né? Você é filho, certo? Se você é filho, você tem um pai. Se você tem pai, tudo que o pai tem é direito pro filho. Então, herança é tudo aquilo que o pai tem. Então, o céu é seu, o céu é nosso, o pai é nosso, o pão é nosso, o reino é nosso. Tudo é nosso, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, né? Então, por que Jesus nos instruiu nessa linha de pensamento da nossa oração? Porque para nos colocar dentro daquilo que é da realidade do pai, entende? Então, tudo que o pai tem, o filho tem. Só que você só vai desfrutar disso quando você entender que você é filho de fato, quando você entender sua identidade. Percebe como tudo tem a ver com a identidade? Tudo que a gente fala, você fala do propósito tem a ver com a identidade, você fala da herança tem a ver com a identidade, você fala do chamado tem a ver com a identidade. Porque se você não entendeu isso, você não entende o direito e o acesso que você tem, né? Porque a Bíblia vai dizer o que ali em Isaías 1,19, se eu não me engano: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, o bem desta terra. Mas para você chegar nesse melhor e nesse bem, você tem que querer. E isso aí é o processo, né? Então, assim, a palavra foi liberada, a promessa foi liberada, o acesso foi liberado. Só que se você, como filho, não entender o direito que você tem, você vai ser um filho pródigo da vida. Você vai pegar a tua herança e vai gastar ela absolutamente. Antes do tempo. Antes do tempo. Exatamente isso. Ó, pra você ver como é interessante, né? Nós falamos do filho pródigo, né? Tudo que você pede antes do tempo te atrapalha. O que o filho pródigo fez com a herança? Destruiu ela, né? Então, assim, só que, né, como nós somos filhos de um bom pai, né, ele tá ali sempre disposto, né, a nos abraçar, nos restaurar, nos reconstruir, né, e nos direcionar de volta à rota do propósito, né? Então, ali o filho pródigo, o que ele fez? Ele gastou tudo de maneira irresponsável, né, como a Bíblia diz. Só que uma coisa que ele fez que chama a nossa atenção, que me veio aqui agora, é exatamente isso. Tudo que é antes do tempo te atrapalha. Entende? Então, o filho, o que ele tinha direito àquela herança, só que ele estava pedindo antes da hora. Então, aqui na Terra, nós estamos o quê? Nós estamos cumprindo um propósito do Pai, certo? Então, quando a gente concluir esse propósito, a gente recebe a nossa herança. Entende isso? Ai, pastor, para me ser salvo, eu preciso cumprir meu propósito? Eu acho meio difícil você ser salvo sem cumprir o propósito. Eu acho muito difícil. Como assim, pastor? Porque o propósito, ele te aproxima de Deus. O propósito te torna dependente de Deus, o propósito te torna filho de Deus, entende? Então, assim, tem coisas que as pessoas... Ah, pastor, eu acho muito legal ir na igreja, aquela coisa toda, mas eu quero ficar sentadinho no banco. Ok, mas e aí, o que você vai fazer com aquilo que Deus confiou na tua mão? Você não nasceu para ir ali num domingo apenas, no culto dominical, sentar, cantar 3, 4 louvores, escutar uma boa palavra e ir embora para sua casa. Não, mas e aí? Isso, mas não acontece. Não, e se a pessoa não se identificar com nada e Jesus voltar? É muito difícil. Não, e se simplesmente a pessoa se sentir bem ao chegar e sentar e ouvir uma boa palavra e cantar alguns louvores? Cara, não tem como você receber um poder, um dunamis de Deus e você continuar parado, sentado, estático. Não tem como. Dunamis, o que significa o dunamis? É um poder explosivo. É o Espírito Santo, é a descida do Espírito Santo ali em Atos 2, certo? A Bíblia vai dizer o quê? Que Jesus ele faz uma promessa, ó, recebereis poder do alto. Quando ele fala aquele poder, aquela virtude, significa dunamis. E esse dunamis vem de dinamite, que significa um poder explosivo. Entende? Então, é algo que te explode, é algo que, cara... É algo que eu falo muito na igreja. Eu falo, cara, não tem como você ser salvo e não querer que outras pessoas sejam salvas. Como assim, velho? Você recebeu algo tão poderoso, algo tão extraordinário, você vai ficar quieto com aquilo? Tá entendendo? Eu acho muito difícil, sabe? A pessoa ser tocada pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, receber o batismo com o Espírito Santo e continuar do mesmo jeito, estática. Não tem como, cara. É por isso que, né, cada um manifesta de uma forma, né? Falar em línguas, profecia, revelação, aquela coisa toda, né? Então, assim, porque é um poder explosivo que te faz ter dinamismo, entende? Então, como uma pessoa dinâmica fica parada, sentada?
Imagina o seguinte, você tomou um energético poderoso aqui, você vai conseguir ficar sentado aí? Você vai ficar aqui nessa sala que rodando, igual uma... né? Então assim é quando a gente recebe o Espírito Santo, é assim quando a gente recebe algo milagroso, poderoso. Você não consegue ficar quieto, você não consegue. Eu falo por mim, cara, eu sou muito elétrico, você tá vendo que eu gesticulo muito, eu sou muito elétrico, entende? Então assim, eu não consigo entender isso, sabe, essa dinâmica. É claro que cada um nasceu com um propósito, sabe, cada um nasceu pra fazer algo específico, só que ficar sentado somente ouvindo, eu creio que nenhum ser humano foi criado pra isso. Ô pastor, isso aí eu achei interessante. Certo. Mas é um negócio que fica martelando na minha cabeça ainda. Certo. Tipo assim, mas e se a pessoa quiser? Decisão. Mas isso aí não interfere na salvação da pessoa. Porque, tipo assim, igual um exemplo. Tem, no caso, o ID, que o senhor falou, né? Certo. A pessoa pregar, mas no caso a pessoa não precisa pregar num púlpito e com um microfone. A pessoa, por exemplo, assim, não, eu gosto muito de ir na igreja, ouvir uma boa palavra, certo, ser ministrado, cantar alguns louvores e ir embora pra minha casa. Certo. Mas aí, por exemplo, no serviço dela, ela tá conversando com alguém do lado ali, igual a gente conversando assim, igual a pessoa que tá nos ouvindo ali, ela tá sendo ministrada ali também. A pessoa que, por exemplo, igual eu falei, senta lá, ouve e vai embora, isso daí também é normal, isso aí não influencia na salvação da pessoa. Sim, aí é que você tá entrando numa questão que eu queria chegar. Cada um ele tem um propósito. E o propósito primordial é o ID. O ID é para todo mundo, do maior ao menor, como nós falamos no início aqui da conversa. E propósito não é só altar, vai muito além. Altar é 5% do ministério de um pastor, de um pregador. Os 95% são os bastidores. Aí é que você mostra de fato se você é filho e se você realmente entendeu a herança que você recebeu. Porque se você recebeu uma herança tão grande, você vai querer compartilhar ela com alguém. E isso vem através do testemunho, no seu trabalho, na sua empresa. Então, você pode não ter chamado para pregar, mas você pode ter chamado para ser um empresário. E aí? Você vai empregar várias pessoas, você vai ser provisão na vida de muitas famílias. Chamado, propósito. Entende? Você tem um propósito, você tem um chamado para ser da área da política, para influenciar a política, aquela coisa toda. Propósito, chamado, entende? Aí é que entra a questão do chamado e missão, entendeu? Então, identidade, você descobre quem você é. Propósito, que você nasceu para fazer, o que você nasceu para fazer, ser. Chamado tem a ver com o teu ministério. Missão tem a ver com o cumprimento do teu propósito. Ou seja, como você vai fazer isso? Aí já é uma outra coisa. Empresário, pai de família, mãe de família, sei lá, é um porteiro na igreja, entende? Alguém que vai testemunhar da cura, entende? Aí já é uma outra forma. Então isso aí é a missão, é como você faz, é como você executa o seu propósito, entende? Então assim, é isso que as pessoas muito confundem. Propósito, você tá com o microfone na mão, vai muito além disso, cara. Muito além. Então, se você pegar um planeta grande e gigantesco como o nosso, né? Com milhões, bilhões de pessoas, né? Imagina se todo mundo fosse do altar. Quem que seria ministrado? Imagina se todo mundo fosse pastor. Quem que seria o diácono? Você tá entendendo? É por isso que é importante você entender a sua identidade. Não, conclui. Entende? Porque tem muitas vezes que tem pessoas que são ótimos diáconos, só que tá querendo ser pastor. É isso aí que eu entro. E qual que é o perigo disso aí? Fracasso. Frustração. É certo a pessoa falar assim? Não tem como dar certo se você... Não tem como dar certo naquilo que você não nasceu pra fazer. Mas então, olha só. É igual uma caneca. A caneca nasceu pra ficar com água, café, coca, sei lá, né? O que você quiser beber. Você vai colocar algo que não seja líquido dentro dessa caneca, o que você vai fazer com ela? Você vai quebrar ela. Tenta colocar algo, sei lá, pegar um monte de pedra e colocar aqui dentro de qualquer maneira. Você vai quebrar a caneca. Ela não nasceu pra isso, ela não foi criada pra isso. Entende? Então o que tá acontecendo? Muitas vezes tem pessoas, eu acho bonito o chamado do pastoral, eu acho bonito o chamado missionário. Só que se a pessoa não tem chamado, porque ela não foi criada para aquilo. Então ela tá tentando ser algo que ela não é. Uma coisa que as pessoas precisam ter a definição é o seguinte: ser é muito mais importante do que fazer. Você faz porque você entende quem você é. Hoje eu faço não porque eu quero ou porque eu acho bonito. Eu faço porque isso tem a ver com aquilo que eu fui criado para ser e fazer. Entende? Essa é a minha identidade e foi para isso que eu fui criado. Se você me perguntar assim, pastor, qual que é a tua identidade? Eu sou o Diego Vinícius, o que vence, o que vem. Eu sou uma chave no reino para ser usado para destrancar e destravar identidades e propósitos.
Essa é a minha identidade no mundo espiritual. Esse é quem eu sou, entende? Então, tudo que eu faço hoje na igreja, tudo que eu faço hoje, que pessoas que me cercam, todas as pessoas que chegam perto de mim, que caminham com a gente durante um tempo, são despertadas dessa maneira. Uma coisa que eu sempre fiz muito e que eu atuo muito é o discipulado. Isso aqui, ó, tempo de mesa, comunhão. Hoje na nossa igreja a gente tem uma média de 60 líderes, mais ou menos. Todos discipulados. E todos atuando cada um na sua área. Entende? Então assim, por quê? Esse é o meu chamado. Esse é o meu ministério. Isso tem a ver comigo. Então eu não faço força para poder fazer isso, porque isso é algo que flui naturalmente. Agora tem gente que faz uma força lascada para poder fazer alguma coisa. Por quê? Porque não tá fazendo o que nasceu para ser e fazer. Se você é um machado, para que você quer ser uma foice? O machado ele serve para cortar árvore, a foice é para roçar matos mais finos. Corta, mas não é igual. Cada um foi criado para um propósito. Entende? É que nem tem gente que é chave e tá querendo ser machado. Vai adiantar? Não vai. A chave é pra abrir. O machado é pra cortar. Entende? Então por isso tem muitos pastores, muitas vezes, muitos pregadores que sobem no altar e no púlpito e, desculpa a expressão, vomita suas mazelas. Por quê? Vomita suas dores. Por quê? Porque tá sendo machucado. Tá sendo machucado, mas não é só por causa das pessoas, é porque tá fazendo aquilo que não nasceu pra fazer. Então ele tá se automutilando. Entende isso? É igual você pegar uma faca e ficar se cortando. Você está se machucando. Você vai tentar fazer e não vai conseguir. Você vai tentar reagir e não vai ter força. Por quê? Você não foi criado para aquilo. É exatamente isso que acontece no nosso mundo atual, nessa tal dessa crise existencial. Porque pessoas estão tentando fazer coisas que acham bonito, que acham legais, mas não foram criadas e chamadas para fazer aquilo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai se frustrar, vai se machucar, vai se automutilar. E é por isso que hoje nós estamos aí vivendo algo muito traumático na nossa geração, né? A depressão é o mal do século. Né? Ansiedade, aquela coisa toda. Pessoas se entupindo de ansiolíticos, se entupindo de remédios, aquela coisa toda para dormir e tudo mais. Por quê? Não tem propósito, não sabe por que nasceu, por que existe, não sabe de onde vem nem para onde vai. Entende? Então, se você não entende a sua origem, você não sabe o seu destino. Entende isso? Então, se você entende a sua origem, você sabe o seu destino. Então, a sua origem é o céu, o seu destino é o céu. Entende? Então, tudo que você faz aponta para lá. Entende? Porque você veio de lá, certo? Nós somos criacionistas, certo? Eu criei na palavra de forma integral. Entende? Eu sou do Gênesis 1. Deus criou a humanidade, Deus criou Adão e aquela coisa toda. E ali foi começada ali a criação. Então, se você entende que a sua origem é celestial, tudo que você faz aponta pro céu. Entende? Então, aí é que tá o X da questão. Se você entende a sua origem, você entende o seu destino. Então, tudo que você faz aqui na Terra tem a ver com a sua origem. Mas você só descobre a sua origem quando você começa a se relacionar com o Pai, como um filho. Entende? Então isso também é uma das nossas heranças. Uma das nossas heranças, né, ou a maior herança, é o céu, é a vida eterna. É a maior herança, né? Porque o plano original era Deus criar a humanidade para quê? Para se relacionar, né? Para ter comunhão, aquela coisa toda. Só que infelizmente, né, Adão tomou uma decisão junto com Eva, né? Eva foi lá e aquela coisa toda, né? Desobedeceu e levou Adão junto, aquela coisa toda, aquela historinha toda, né? É o lance do copo, né? A decisão deles de... Exatamente, tomou a decisão errada e no lugar perfeito. Então, pastor, nossa, mas eu tô no lugar errado, como é que eu vou ser? Não, você tá no lugar perfeito para ser quem você nasceu para ser. Ontem eu falava sobre isso na nossa mensagem de Natal. Qual que era o melhor cenário para o Salvador nascer? Um cenário de morte. Quando Jesus nasceu, o que estava acontecendo? Herodes tinha estabelecido morte para os recém-nascidos. Então, num cenário de morte, o Salvador nasce. Entende? Então, não é o lugar que te faz. Você que faz o lugar, você altera, você influencia. Você nasceu para alterar a realidade da terra. Entende? Quando a gente entende que a gente é um cidadão do céu, que a gente é peregrino em terra estranha, então aonde a gente pisa, a gente estabelece o reino dos céus. Mas para que isso aconteça, você tem que entender quem você é, você tem que entender o seu propósito, tem que entender a sua missão e o seu chamado. Entende? Tem que entender que você é filho, tem que entender o seu propósito, o que você nasceu para fazer e como fazer. Entende? Muitas vezes as pessoas invertem a ordem, né? Eu fui chamado para isso, ok, mas você entendeu essa identidade? Como assim? Entende? Quem Deus é para você? A pessoa começa... Porque uma das minhas orações no início de tudo foi o seguinte, falou, Deus, eu não quero ser conhecido só como um bom pregador ou como alguém que, sabe, é usado pelo Senhor. Eu quero ser conhecido como teu filho. E essa é a minha oração até hoje.
sabe? Porque se eu for reconhecido como um filho de Deus aqui na terra, aonde que eu chegar eu vou ter autoridade, eu vou poder transformar e ter influência e ser bênção na vida das pessoas, entende? Porque tu entendeu quem tu é. Exatamente isso. É por isso que eu falo com tanta clareza e firmeza, né? Parece até que é assim, né? Aspas, né? Quem não entende quem é, acha que tá tão frustrado, tão machucado, né? Que às vezes olha pessoas falando que são bem resolvidas e que entendeu quem são em Deus, acha, esse cara é tão arrogante, né? Mas não é isso, é a certeza, é a firmeza, é a fé, né? De quem te criou e entender quem tá ali contigo, entende? Então, se você tá com seu pai, você vai ter medo do quê? Entende? É que nem o meu filho na escola, vou falar com meu pai, né? Briga lá, aquela coisa de criança na escola e tal. Eu vou falar com meu pai, porque o meu pai é forte, então ele vai me defender. Né? Que nesse dia eu fui jogar bola lá, aconteceu uma situação lá, eu levei minhas crianças, aconteceu uma situação lá, eu fui lá ver o que aconteceu. Meu filho chegou chorando, falei, uma coisa tá errada. Aí eu peguei ele pela mão, fui lá ver o que tava acontecendo, aquela coisa toda. Aí depois ele foi lá, secou a lágrima, voltou todo. Tipo assim, né? Meu pai me defendeu. Entende? Então quando você entende que você é filho, quando você entende o pai que você tem, você não tem medo de nada. Que nem hoje as pessoas, que nem né, nessa coisa toda, que a gente tá aqui em Volta Redonda tem apenas 5 anos, né? A gente plantou a igreja ali do zero. Começou eu e minha esposa, e quando a gente veio pra cá, o Davi tinha 2 anos e o meu mais novinho tinha 10 meses. E quando eu vim pra cá, eu saí de Três Rios, saí de um bom emprego e tudo mais, vim pra cá pra gente plantar a igreja mesmo do zero. Então a igreja começou eu, minha esposa e minhas 2 crianças ali. E vou falar pra você que não foi fácil, foi desafiador e até hoje. E no final do ano passado, né, a gente tinha assumido uma outra igreja aqui no Retiro, só que aconteceu algumas coisas e acabou que a gente teve que, numa desses momentos aí, a gente teve que procurar um outro lugar e tal, e voltando pra casa, eu vi esse galpão. Só que sabe quando você passa, eu passei ele durante 4 anos, nunca vi aquele lugar, sabe aquele negócio, não chama, aí num dia parece que tava do outro lado da rua, parecia que eu tava flutuando pro outro lado da rua, quando eu vi eu já tava lá dentro, olhando, imaginando uma igreja, e num dia eu liguei pro dono do galpão, no outro dia eu tava lá fechando com o cara, sem ter nenhum real no bolso. E aí hoje a gente tá lá, no final do ano passado começamos a obra lá, uma obra gigantesca, e em fevereiro desse ano a gente desceu lá pro galpão, fizemos mais algumas obras lá, colocamos um forro lá também, totalmente pela fé, e tivemos que equipar mais a igreja totalmente pela fé, porque quanto mais você cresce, mais, né, custo cresce e tudo mais vai. E aí, para nossa surpresa, em maio desse ano, a gente assumiu uma outra igreja ali no Padre Josimo, e assim que a gente assumiu lá também, já fizemos uma obrinha lá, e agora, semana passada também já trocamos um telhado, já estamos pensando em ampliar a igreja Mas a gente só faz tudo isso por quê? Porque a gente entendeu o propósito e a gente entende o pai que tem, né? Porque a gente sabe o acesso e os recursos que o pai tem, né? Se tem propósito, uma coisa que eu falo assim brincando na igreja, mas todo mundo lá já sabe que isso é sério, da série se fosse você anotava, o recurso está dentro do propósito, entende? O recurso está dentro do propósito, tudo que você precisa para cumprir o seu propósito, tá, todo recurso, né, que você precisa para cumprir o seu propósito tá lá, já tá lá te esperando. É só você se dispor aí, entende? Então antes da necessidade, Deus já criou a provisão. Então quando você chegar lá, você já vai dar de cara com aquilo que você precisa, entende? Eu não tinha R$1 no bolso, mas quando eu fui lá e tomei a decisão, o recurso começou a vir. A gente fez uma obra lá que se eu te falar em reais aqui, você vai falar, pastor, você tá brincando. E era uma obra que era para durar 6 meses, nós fizemos em 3. Mas nós trabalhava lá de 7 da manhã até as 10 da noite. E no final a gente ia até 1h, 3 horas da manhã, né? E tudo isso para poder acelerar, para descer para lá logo e viver tudo que Deus estava, sabe? Então assim, mas o quê? São decisões de fé que liberam aquilo que você precisa, entende? Então o recurso está dentro do propósito, né? Uma coisa que eu falo muito lá na igreja, isso é muito claro lá, né? Toda vez que a gente fala, vamos fazer isso, ninguém duvida. Por quê? Sabe que a gente tem um propósito, né? E sabe que a gente vai dar de cara com o recurso no meio da jornada, né? Isso aí é bom demais. Pastor, eu quero te agradecer de coração. Foi uma honra, um prazer. Receber o senhor aqui, foi um prazer pra gente, tá? A gente vai concluir esse episódio aqui com aquele gosto de querer conversar muito mais, mas legal. Se Deus permitir uma outra oportunidade, a gente volta e troca mais uma ideia, um papo muito bom. De todas as perguntas que eu te fiz, teve alguma que eu não fiz e o senhor queria responder?
Ah, não sei, cara, porque esse é um assunto muito amplo, né? Eu falo muito sobre isso e eu me movo muito por isso, né? Então, não sei, eu acho que a gente falou bastante, a gente deu uma introdução boa, uma boa introdução, porque o assunto é muito profundo, né? Muito rico, né? Então tem muita coisa pra você falar. Então, isso é bom, eu torno a dizer, compartilha. Ô, pastor, como que eles te encontram na rede social? pr.Diego Vinícius no Instagram, só jogar ali. E a igreja é Quadrangular Church Betel. Isso no aí. Instagram também. Se alguém que estiver ouvindo aí também quiser membrar na igreja dele, a porta tá aberta. Estaremos de braços abertos. E o reino também, tá? O reino não para. Eu vou fazer uma apresentação aqui top, pastor. Eu tenho certeza. Pra mim, por favor. Eu tenho certeza que o senhor nunca comeu o que vai comer agora. Eita, tá? Agora. Anota aí pra você entrar no perfil Salgados Rocha, tá? É o melhor salgado da região que tem. O pastor vai provar aqui. Se for bom, o senhor fala. Se for ruim, guarda pra falar depois. Tá? Entra em contato com o Salgado Rocha, que vai ser uma benção. Os meus copeiros aqui estão enrolados. Eita, os nemeiros. Mas vai dar certo, no nome de Jesus aí, ó. Aí, glória. Conseguiram. Eita. Benção pura. Pastor, prova aí. Eita, agora, hein? Ó, mano. Esse aqui é o melhor que tem. Eu costumo dizer que esse aqui é o segundo alimento que não engorda. Tá? O primeiro é a palavra de Deus. O segundo é o salgado rocha. Esse aqui foi feito não com óleo, é com azeite. Eita. Tá? Entre em contato lá e é só sucesso. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. A gente fica por aqui.